Ele vestia um terno impecável, carregava um bilhete de primeira classe e caminhava com a confiança de quem já havia vencido na vida. Mas bastou um olhar torto, um julgamento silencioso e uma pergunta desnecessária para que tudo mudasse. Aquele homem negro, calmo e educado, foi expulso diante de todos, como se estivesse no lugar errado. O que ninguém sabia é que ele não gritaria, não pediria justiça. Ele apenas faria uma ligação. E dias depois, a companhia aérea estaria lutando para sobreviver a uma queda bilionária. Victor Harrell nunca gostou de chamar atenção. Aos 48 anos, havia aprendido que os olhos que mais pesam sobre você são aqueles que não dizem nada. Preferia o silêncio, a discrição e a compostura. Aquela segunda-feira começava como tantas outras em sua rotina de viagens corporativas. Vestia um terno escuro bem ajustado, um relógio simples e carregava apenas uma mala de mão de couro, dessas que duram uma vida toda. O voo sairia às 10h45 da manhã. Ele chegou cedo, como sempre. Era um hábito que mantinha desde os tempos difíceis, quando não podia se dar ao luxo de errar. Nessa época, um deslize podia custar tudo. Hoje, mesmo ocupando um cargo de altíssimo escalão em um fundo de investimento influente, Victor mantinha o mesmo cuidado de antes. Não por medo, por respeito à sua própria trajetória. Ao entrar no terminal, seguiu direto para o check-in da primeira classe. Estendeu o celular com o bilhete digital já visível, aguardando apenas o processo padrão. Mas antes que a funcionária escaneasse o código, ela lançou um olhar demorado. Aquele tipo de olhar que analisa, duvida e sentencia em silêncio. "O senhor tem certeza de que está na fila correta?" Perguntou com um tom mais curioso do que educado. Victor apenas assentiu com a cabeça, mantendo o olhar firme e calmo. Era a 20ª vez que passava por isso naquele aeroporto. Sempre o mesmo roteiro. Mostrou o bilhete novamente, dessa vez apontando com o dedo a marca bem visível no canto superior da tela. Primeira classe. A funcionária olhou rapidamente o código, engoliu seco e digitou algo no sistema. Mesmo com tudo em ordem, ela manteve a expressão desconfiada. "Só um momento. O senhor pode aguardar ali ao lado, por favor?" Victor respirou fundo. "Claro", respondeu. Enquanto aguardava, percebeu que 2 homens brancos, mal vestidos e conversando alto, passaram direto pelo mesmo balcão. A atendente nem os questionou. Apenas sorriu, escaneou os bilhetes e desejou um bom voo. Victor não disse nada, apenas observou, como sempre. Poucos minutos depois, um segurança apareceu. De uniforme escuro e semblante rígido, parou em frente a ele com as mãos cruzadas na cintura. "Boa tarde, senhor. Me acompanha, por favor." Victor franziu a testa, tentando entender o motivo, mas mais uma vez preferiu não discutir ali, na frente de todos. Seguiu o homem em silêncio até uma área lateral, próxima ao embarque. "Estamos com uma situação aqui. Aparentemente houve um problema com sua passagem. O senhor poderia me mostrar um documento com foto?" Victor entregou a carteira de identidade e o passaporte. O segurança analisou os documentos, verificou no sistema e confirmou que tudo estava em ordem. Mesmo assim, não cedeu. "Olha, senhor, é que esse espaço é reservado para passageiros da primeira classe." "Eu sei." Victor respondeu pausadamente. "É exatamente essa passagem que eu comprei." O segurança olhou para ele por alguns segundos, então chamou pelo rádio. "Estou com um passageiro aqui. Documentação em ordem, bilhete premium. Mas..." Ele hesitou. "Pode verificar se houve algum erro no sistema?" A voz do outro lado do rádio respondeu com frieza. "Se for o mesmo nome que apareceu mais cedo, é ele mesmo. Cancelaram o assento dele." Victor estreitou os olhos. "Como assim cancelaram?" "Senhor, não sei explicar, mas seu assento foi transferido para a classe econômica. Podemos providenciar o embarque por lá, se o senhor desejar." Aquilo não era um erro.
Era uma mensagem. Uma dessas que o mundo manda em silêncio para pessoas como ele. Você não pertence a esse lugar. Victor fechou os olhos por um instante. Não por raiva, mas por cansaço. Cansaço de sempre precisar se provar. Cansaço de ver o mesmo filme com atores diferentes. Eu prefiro não embarcar, disse com voz firme. Tudo bem, senhor, respondeu o segurança aliviado. O senhor pode se retirar por aqui, por favor. Victor pegou sua mala, caminhou até a saída e atravessou o saguão com passos lentos. Sentia olhares em suas costas. Uns de pena, outros de curiosidade. Mas também havia aqueles que, no fundo, sabiam exatamente o que tinham acabado de testemunhar. E ainda assim, escolheram o silêncio. Na calçada, chamou um carro pelo aplicativo. Assim que entrou, recostou-se no banco e olhou o próprio reflexo no vidro. Era o mesmo de sempre, firme, calmo e preparado. Ele não iria gritar, não ligaria para advogados, não escreveria um texto revoltado nas redes sociais. Ele apenas pegou o celular, desbloqueou a tela e fez uma única ligação. Alô? Disse com a voz baixa. Retirem nossos ativos daquela empresa. Tudo, imediatamente. Victor havia passado por situações parecidas antes, mas cada vez doía de um jeito novo. Não pela surpresa, mas pela insistência do mundo em repetir os mesmos erros com rostos diferentes. Enquanto esperava no canto reservado, o tempo parecia andar mais devagar. Ele já havia entregado documentos, comprovado o bilhete de primeira classe, respondido perguntas que não faziam sentido, e mesmo assim, ali estava ele, sendo observado, vigiado, tratado como suspeito apenas por estar no lugar errado. O segurança, que já havia o conduzido até aquele ponto, se mantinha de pé a poucos metros de distância, braços cruzados, a expressão neutra de quem acha que está apenas cumprindo ordens. Um segundo segurança se aproximou, mais jovem, talvez novo no cargo, mas com o mesmo olhar enviesado. O senhor comprou essa passagem quando? Perguntou o novato como se fosse a pergunta-chave que resolveria tudo. Victor manteve a calma. Há 2 semanas. Ida e volta. Classe executiva na ida, primeira classe na volta. E por que o senhor escolheu a primeira classe? Victor arqueou uma sobrancelha. Aquela pergunta soava tão absurda que por um momento ele pensou que fosse brincadeira. Porque é o que eu costumo usar. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. Os 2 homens se entreolharam. O mais velho pigarreou e voltou a chamar alguém no rádio. Confirma se a compra foi feita por cartão corporativo ou pessoal. Nome Victor Harrell. Código da reserva já foi passado. Victor cruzou os braços e olhou em volta. Passageiros iam e vinham tranquilamente, alguns lançando olhares curiosos para a cena. Um homem negro de terno sendo questionado por 2 seguranças brancos. Era o tipo de imagem que falava por si só. Minutos depois, a atendente da companhia aérea, a mesma do início, se aproximou novamente. Estava visivelmente constrangida, mas tentava manter a formalidade. Senhor Harrell, houve uma alteração no seu assento. Por algum motivo, o sistema realocou o senhor para a classe econômica. Pode ter sido um erro técnico, claro, mas vocês não questionariam isso se eu fosse branco, correto? Victor interrompeu com firmeza, sem elevar o tom. A mulher abriu a boca, mas não soube o que responder. Engoliu em seco e desviou o olhar. De toda forma, senhor, o voo já está fechando. Se quiser embarcar, precisamos que aceite o novo assento. Victor olhou para ela como quem observa uma peça repetida de teatro. Eu não vou embarcar. Mas anote bem isso. A maneira como vocês lidaram comigo hoje não ficará esquecida. A mulher hesitou. O senhor vai abrir um processo. Victor sorriu, mas não de alegria. Era um sorriso curto, sem dentes. Um sorriso que dizia tudo sem precisar explicar nada. Não será necessário. Ele agradeceu com educação, como sempre, e se afastou. Deixou para trás os olhares, as suposições, os julgamentos.
Sabia que naquele exato momento não era mais ele quem estava em posição inferior. Já no estacionamento, dentro do carro, o motorista comentou: "Dia difícil, senhor." Victor respondeu apenas com um leve aceno. Pegou o celular e abriu a lista de contatos recentes. Um número, salvo apenas como P Financeira, foi selecionado. Iniciar movimentação. Retirar tudo. Fundo A e fundo B. "Direto", disse de forma objetiva. Do outro lado da linha não houve questionamentos. Apenas a resposta: "Entendido." Victor finalizou a chamada e ficou em silêncio por alguns segundos. Lá fora, o aeroporto seguia com seu movimento ininterrupto de partidas e chegadas. Para os outros, tudo continuava igual. Mas ali, dentro daquele carro comum, uma engrenagem havia começado a girar, e a companhia que havia lhe virado as costas nem imaginava o impacto do que acabava de acontecer. O som metálico do alto-falante anunciava o início do embarque para a primeira classe. Passageiros elegantes, carregando malas leves e olhares impacientes, começaram a formar fila. Um casal de executivos discutia sobre fusões. Uma senhora lia distraidamente o jornal do dia. Um homem tirava uma selfie com o cartão de embarque nas mãos. Victor Harrell caminhava de volta ao portão, agora acompanhado por um funcionário da companhia aérea. O mesmo segurança de antes o seguia logo atrás, não como escolta, mas como vigilante. A atendente o aguardava com a mesma frieza de antes, embora tentasse esconder o desconforto no rosto. "Senhor Harrell, como explicado anteriormente, houve uma realocação. O sistema colocou o senhor na classe econômica. Já fizemos o check-in por lá. Seu novo assento é o 27C corredor." Victor manteve a postura, o olhar fixo nela. Isso não foi um erro. Foi uma decisão, uma escolha consciente. E agora querem que eu aceite como se fosse normal. A mulher engoliu seco. "Entendo como o senhor se sente, mas o embarque está em andamento. Precisamos seguir com o processo." Foi quando ela ergueu a voz levemente, o suficiente para chamar atenção. "Próximo." O som da catraca eletrônica, o bip do bilhete escaneado, o fluxo de pessoas passando pelo portão, tudo continuava funcionando normalmente, exceto para Victor, que agora era um obstáculo visível, alguém que destoava. O funcionário ao lado dele estendeu a nova passagem impressa. "Por gentileza, senhor. Se puder seguir." Victor pegou o papel, observou o número e permaneceu imóvel. "Eu paguei por um serviço. Tenho direito ao que comprei. Estou sendo rebaixado não por erro, mas por julgamento." Outros passageiros já olhavam discretamente. Sussurros, expressões confusas. Alguém, mais atrás na fila, murmurou: "Que absurdo! Ele está certo, é direito dele." Mas ninguém interveio. Ninguém fez mais do que comentar entre dentes. Victor, ainda firme, respirou fundo. Dobrou a passagem econômica com cuidado, como se estivesse dobrando um insulto, e a devolveu à atendente. "Não vou embarcar, mas fiquem tranquilos, vocês não vão ouvir mais nada de mim." O silêncio que se seguiu foi espesso. A atendente assentiu com um aceno quase imperceptível. O segurança deu um passo à frente, como se quisesse encerrar o assunto rapidamente. "Então o senhor está se retirando por conta própria?" Victor olhou para ele como quem vê através. "Exatamente." E então virou as costas. O caminho de volta pelo saguão foi lento. Os olhares continuavam vindo de todos os lados, mas agora carregavam algo a mais. Era como se todos ali entendessem, mesmo sem saber os detalhes, que tinham acabado de presenciar algo profundamente errado. Uma senhora segurou a alça da bolsa com força, desconfortável. Um homem abaixou o celular com a câmera ainda aberta, mas sem coragem de gravar. Um jovem negro, sentado perto da lanchonete, observou em silêncio, os olhos fixos em Victor, como se gravasse aquela imagem na memória. Victor atravessou as portas de vidro automáticas, desceu a rampa até o estacionamento e acionou o alarme do carro com um toque no chaveiro. O veículo piscou as luzes. Ele entrou,
ajeitou a mala no banco de trás e sentou-se ao volante. Antes de ligar o motor, recostou-se no banco e fechou os olhos por alguns segundos. Não havia lágrimas, nem raiva, apenas uma exaustão profunda, uma certeza incômoda de que mesmo depois de tudo o que conquistara, ainda precisaria provar. Todos os dias, que era digno de respeito. Mas naquela manhã, Victor decidiu que não provaria mais nada a ninguém. Pegou o celular, procurou um número salvo apenas como diretoria. Chamou. Foi atendido em 2 toques. Senhor Harrell, disse a voz do outro lado respeitosa. Boa tarde. Iniciem o desligamento total. Todas as participações ligadas àquela empresa. Encerrem. Hoje. Do outro lado, um breve silêncio. Entendido. Algo mais? Nada. Obrigado. E desligou. Victor ligou o carro, colocou os óculos escuros e saiu do estacionamento com calma. Para quem olhava de fora, parecia apenas mais um executivo saindo de um aeroporto. Mas ali dentro, naquele exato momento, um império estava prestes a desmoronar. E ninguém sequer imaginava o porquê. A viagem de volta para casa foi silenciosa. O som dos pneus na estrada, o ruído abafado do ar-condicionado e a vibração do celular em modo silencioso, que ele ignorava. Victor não estava com raiva. Estava cansado. Um cansaço que não vinha das pernas nem do corpo, mas da alma. Enquanto dirigia, sua mente começou a vagar por lugares que há muito tempo ele evitava visitar. Lembranças como flashes voltavam com força. Não era a primeira vez que fora desacreditado, nem a segunda, nem a 10ª. Lembrou-se da primeira vez em que sentiu que não pertencia. Tinha 8 anos. A professora pediu para os alunos escreverem o que queriam ser quando crescessem. Victor escreveu em letras grandes, dono de uma empresa. Os colegas riram. A professora sorriu, mas com aquele sorriso que os adultos usam quando querem ser gentis com uma mentira. Que tal escolher algo mais realista, Victor? Ela disse. Ele não respondeu. Só guardou aquilo. Aos 15, começou a trabalhar numa oficina de bairro. Lavava peças, varria chão, limpava graxa debaixo de carros. O dono gostava dele. Um dia, um cliente reclamou. Vai deixar esse moleque preto mexer no meu carro? O dono deu de ombros. Disse que Victor só limpava. Victor ouviu e nunca mais esqueceu. Foi ali que aprendeu a arte do silêncio. Não o silêncio da submissão, mas o silêncio da resistência. Do foco, da estratégia. Conseguiu bolsa para uma universidade estadual. Estudava à noite, trabalhava de dia, comia quando dava. As salas de aula estavam sempre cheias de jovens brancos, filhos de empresários, que olhavam para ele como quem pergunta: "Você se perdeu?" Mas Victor ficava. Aprendia mais. Estudava até de madrugada. Chegou a dormir em bibliotecas. Chorava no banheiro para não parecer fraco. Só queria uma chance de mostrar que era capaz. Não melhor, só capaz. Ao longo dos anos, foi galgando posições. Entrou como estagiário em uma consultoria pequena. Quando saiu de lá, era gerente. Abriu seu próprio negócio, quebrou. Tentou de novo. Cresceu. Aprendeu. Investiu. E um dia fundou a empresa que mudaria sua vida para sempre. Hoje, ele era responsável por bilhões de dólares em ativos, com acesso a salas de reuniões que poucos conseguiam entrar. Conhecia políticos, empresários, economistas. Era ouvido, respeitado, ao menos nos papéis, porque, na prática, bastava estar num aeroporto sem um crachá visível para ser tratado como se fosse um intruso. Era isso que doía. Não o cancelamento da passagem, mas a certeza de que, para muitos, ele jamais seria visto como normal naquele ambiente. Que mesmo com tudo o que construiu, a cor da sua pele ainda era o primeiro filtro de julgamento. Victor parou o carro no semáforo. Observou um menino vendendo balas entre os carros. Era negro como ele, magro como ele fora. Carregava nos olhos aquela mistura de esperança e medo. Abaixou o vidro. "Quantos anos você tem?" 12.
respondeu o garoto tímido. Está na escola? Tô sim, moço, mas ajudo minha mãe no almoço. Meu pai saiu de casa faz tempo. Victor pegou uma nota alta e entregou. Guarde isso, compre caderno, livro e... Nunca deixe ninguém te dizer o que você não pode ser. O menino arregalou os olhos. Obrigado, moço. Deus te abençoe. O sinal abriu. Victor seguiu o caminho, mas levou consigo aquele olhar. O mesmo olhar que ele. Teve um dia, quando o mundo ainda dizia que ele jamais chegaria onde chegou. Enquanto estacionava, seu telefone tocou. Era da equipe financeira. Senhor Harrell, apenas confirmando, as ordens foram executadas. Nossas participações na companhia foram retiradas por completo. O impacto será significativo nos relatórios deles. Ótimo. Não precisa me manter informado. Isso não me interessa mais. Desligou. Sentado no banco do carro, Victor olhou para o horizonte. Ele sabia que aquela atitude não mudaria o mundo, mas talvez, só talvez, forçasse algumas pessoas a pensarem duas vezes antes de julgar alguém pelo que aparenta. E isso, para ele, já era o começo de alguma coisa. O escritório de Victor era silencioso, como ele gostava. Janelas amplas, luz, natural, poucos objetos decorativos. Cada item ali tinha uma razão para estar, assim como cada decisão que ele tomava. Ao chegar naquela manhã, vestiu-se como sempre, camisa branca, blazer cinza escuro, sapato limpo. Passou pelos corredores cumprimentando sua equipe com um aceno de cabeça, sem sorrisos forçados. Seus colaboradores o respeitavam. Sabiam que ele não era o tipo de chefe que gritava, mas também nunca ignorava uma injustiça. Entrou na sala, desligou o celular pessoal e conectou-se à linha segura da empresa. Digitou um código de 6 dígitos no telefone e aguardou. Uma assistente do outro lado atendeu imediatamente. Diretoria Estratégica, bom dia. Aqui é Harrell. Iniciem o protocolo de retirada total de ativos do setor aéreo. Foco no portfólio. C. Grupos associados, holdings e controladoras. Prioridade máxima. Sua voz era pausada, sem emoção, mas cada palavra carregava o peso de uma decisão irreversível. A funcionária hesitou por um segundo, confirmando. Retirada completa, completa e silenciosa. Sem alertas, sem movimentações públicas. Tudo deve parecer uma simples realocação de carteira. Se perguntarem, digam que é reposicionamento interno. Entendido, senhor. Victor desligou e ficou em silêncio. Era assim que ele operava. Sem estardalhaço, sem escândalo, sem plateia. Não precisava provar nada a ninguém, mas sabia o impacto que aquela ação teria. Não amanhã, talvez nem na semana seguinte. Mas quando os relatórios começassem a fechar no vermelho, alguém em algum lugar daquela companhia aérea começaria a procurar a causa do rombo e não encontraria resposta clara, porque o poder real, o poder de verdade não faz barulho, ele apenas faz efeito. Victor abriu um caderno de anotações e escreveu uma única frase. A maior resposta é não. Precisar responder. Enquanto isso, do outro lado da cidade, um gerente de risco numa das instituições financeiras parceiras da companhia percebeu uma movimentação incomum. Um fundo com enorme participação no setor aéreo estava se desfazendo rapidamente das ações de uma única empresa. Mas não soava como pânico, era estratégico, e isso assustava ainda mais. Poucas horas depois, os primeiros relatórios começaram a circular de forma interna. O setor de compliance da companhia aérea viu o sinal amarelo acender. Investidores começaram a fazer perguntas discretas. Um dos controladores minoritários entrou em contato com um analista para entender o motivo de uma oscilação anormal nas ações. Mas ninguém sabia, e Victor queria que continuasse assim. Do seu escritório, ele recebia apenas as notificações dos passos sendo cumpridos. Ações liquidadas, cotas resgatadas, fundos migrando, carteira realocada com sucesso.
Em menos de 48 horas, mais de US$ 1 bilhão haviam deixado silenciosamente os cofres da companhia aérea, sem uma manchete, sem uma crise de relações públicas. Apenas sumiram. E era só o começo. Victor não sentia satisfação. O que ele havia feito não era vingança, era consequência. E as consequências, ele aprendera desde cedo, não precisam ser barulhentas para serem profundas. À noite, jantou sozinho. Em casa, sem música, sem televisão. Leu 2 capítulos de um livro sobre comportamento organizacional e depois foi dormir cedo. Amanhã teria reuniões importantes. Enquanto isso, em uma sala de crise dentro da empresa aérea, diretores se reuniam às pressas. Os números não batiam. As projeções caíam. Nenhum escândalo havia vindo à tona. Nenhum erro interno havia sido relatado. Mas algo grande, estava acontecendo. E ninguém sabia o que era. Victor Harrell nunca foi assunto de capas de revistas. Não dava entrevistas, não fazia aparições públicas, não frequentava eventos de gala. E ainda assim, seu nome circulava nos bastidores mais poderosos do mercado financeiro americano. Era conhecido como o homem invisível que mexia nas placas tectônicas do sistema. Mas para entender quem era aquele homem que, com uma única ligação, abalou uma das maiores companhias aéreas do país, era preciso voltar no tempo, muito antes dos bilhões, dos escritórios espelhados ou dos gráficos com números que oscilavam em tempo real. Victor nasceu em um bairro pobre, na zona sul de Chicago. Filho de mãe solo, caçula entre 3 irmãos. Seu pai, operário, havia morrido quando ele tinha apenas 5 anos, vítima de um acidente numa construção. A mãe trabalhava como faxineira em 2 turnos. Cresceu entre faltas de comida, de tempo, de segurança, mas nunca de valores. Aos 12 anos, enquanto outros garotos sonhavam em ter tênis caros, Victor sonhava em ter um caderno novo. Gostava de números. Era bom com lógica. Montava orçamentos fictícios só por diversão. Aos 15, conseguiu uma bolsa em uma escola técnica com foco em matemática financeira. Era o único aluno negro da turma. Ouvia piadas quase todos os dias, mas respondia com resultados. Conseguiu vaga em uma universidade pública. Trabalhava de dia como auxiliar administrativo e estudava à noite. Nos fins de semana, ajudava a mãe em uma lavanderia comunitária. Aprendeu a observar, a escutar, a entender como o dinheiro se movia. Enquanto os outros queriam mostrar sucesso, Victor queria entender o que fazia as engrenagens girarem. Foi assim que entrou no mercado financeiro. Primeiro como estagiário, depois como analista. Em pouco tempo virou referência. Não pelo jeito de vestir, nem pelo sobrenome, mas pela precisão com que antecipava movimentos econômicos e pela frieza estratégica nas decisões. Com 30 anos, abriu sua própria consultoria. Com 40, fundou um fundo privado que cresceria de forma meteórica. Suas apostas eram firmes, sólidas. Enquanto outros seguiam tendências, Victor criava caminhos. Tinha um instinto raro. Sabia onde investir e sabia exatamente quando sair. Mas nada daquilo havia sido fácil. Mesmo com resultados impecáveis, era constantemente subestimado. Em reuniões, era confundido com um motorista. Em eventos, perguntavam a quem ele representava. Certa vez, ao entrar em um hotel 5 estrelas para uma conferência, foi barrado na porta, até que mostrasse sua credencial de convidado especial. Victor havia aprendido a conviver com esse tipo de julgamento, mas nunca se acostumou. Ele apenas transformava aquilo em silêncio, e do silêncio em decisões. No mundo dos negócios, poucos sabiam de sua verdadeira dimensão. Ele era discreto, sim, mas não por falta de poder. Era por escolha. Evitava holofotes, mas fazia o sistema se curvar quando necessário. Por isso, quando decidiu remover os ativos do setor aéreo, o efeito foi imediato, mas invisível aos olhos do público. O mercado sentiu, os diretores sentiram,
mas não sabiam de onde vinha o golpe. Na prática, Victor havia retirado 3 bilhões de dólares em ativos distribuídos em camadas complexas de investimentos indiretos, afetando diretamente a estrutura de caixa da companhia que o humilhou. E o fez sem dar entrevistas, sem postagens em redes sociais, sem discursos inflamados. Sua resposta foi silenciosa, calculada e definitiva. Em sua empresa, os sócios sabiam que quando Victor tomava uma decisão pessoal era porque algo grave havia acontecido. Mas também sabiam que ele não errava. E ninguém contestava, porque o histórico dele falava mais alto do que qualquer questionamento. Certa vez, um investidor perguntou a um dos analistas por que Victor não reagia com mais emoção aos ataques que recebia. Porque ele não precisa provar nada. Ele já venceu, e quem já venceu, escolhe como responde. Essa era a essência de Victor Harrell, e foi essa essência que transformou uma simples humilhação num aeroporto em uma queda milionária que ainda ninguém conseguia explicar. Na manhã de segunda-feira, os primeiros sinais chegaram discretos. Na mesa do diretor financeiro da companhia aérea, um relatório com destaque vermelho exibia uma perda de liquidez inesperada. Valores expressivos estavam sendo retirados de forma fragmentada, como se alguém soubesse exatamente onde mexer sem acionar alarmes. Em menos de 72 horas, mais de $1 bilhão havia evaporado. Isso não é venda comum de ações, murmurou o diretor franzindo a testa. Estão nos cercando sem levantar poeira. Ele ligou para o presidente do conselho. Temos uma movimentação em comum. Sugiro uma reunião de crise hoje, sem atraso. Do outro lado da cidade, em uma corretora que gerenciava parte das carteiras vinculadas à companhia, um analista sênior observava os gráficos em queda. Isso aqui não é especulação, comentou com um colega. É alguém se retirando com precisão cirúrgica. E estavam certos. Cada movimento havia sido calculado. Victor, com a frieza de um cirurgião, instruíra sua equipe a agir em silêncio, dividindo os resgates em blocos, espalhando as ordens entre instituições diferentes. Nada que levantasse suspeita de imediato, mas o suficiente para juntos causarem um colapso sistêmico discreto. À tarde, a companhia aérea reuniu seus diretores em uma sala de reuniões com vista panorâmica. Uma ironia, já que ninguém conseguia enxergar o que estava por vir. Alguém pode me dizer por que estamos perdendo recursos sem nenhum escândalo, sem boatos, sem rumores? Gritou o CEO, tentando manter a compostura. O diretor de compliance respondeu: não conseguimos identificar a origem exata. São múltiplas carteiras, fundos que estão desinvestindo silenciosamente. Alguma ligação com nossa operação? Talvez, mas sem indício público. Nenhuma denúncia, nenhuma notícia negativa, nenhuma exposição. O diretor de marketing, ansioso, arriscou. Pode ser uma reação do mercado. Há decisões anteriores, talvez atendimento, experiência do cliente. O silêncio pairou na sala. Ninguém tinha provas, mas todos sentiam que aquilo não era apenas mercado, era pessoal. Na manhã seguinte, um banco parceiro suspendeu linhas de crédito em aberto com a empresa, alegando revisão de portfólio. Outro fundo internacional, ao perceber a movimentação, vendeu parte de sua posição, só por precaução. E como uma sequência de dominós, o sistema começou a desmoronar lentamente. As ações caíram. Não foi uma queda abrupta, mas um escorregamento contínuo que tirava o sono dos diretores. Projeções para o trimestre foram revistas. Lucros despencaram. Relatórios internos começaram a esconder gráficos. O presidente do conselho chamou uma consultoria de crise. Alguém está nos atacando. De dentro para fora, disse. Mas o pior é que ninguém sabe quem. Enquanto isso, Victor estava em seu escritório, lendo uma proposta de investimento em tecnologia limpa. Fez algumas anotações, deu instruções à equipe e seguiu com sua rotina como se nada tivesse acontecido.
Seu celular tocou. Era um dos sócios do fundo. Está sabendo da queda daquela empresa aérea? Estou, respondeu seco. Parece que estão em pânico. Acham que é sabotagem ou guerra comercial. Victor apenas disse: é o que acontece quando se constrói algo grande em cima de desprezo disfarçado de educação. Vai tornar público? Para quê? Quem precisa de palco não tem poder de verdade. Na sexta-feira, após uma semana de perdas, a empresa aérea fez um comunicado interno pedindo cautela, união e foco em estratégias de recuperação. Mas os números não mentiam. Os relatórios confidenciais mostravam que a empresa havia perdido, naquela semana, o equivalente a 3 anos de crescimento. Um impacto invisível para os passageiros, mas devastador dentro dos corredores corporativos. Victor, em casa, servia café com calma. Lia o jornal. Sabia que ninguém jamais associaria seu nome ao caos que havia se instalado. E isso lhe bastava. Justiça. Não precisa ser barulhenta. Às vezes ela vem no silêncio, e quando chega, ninguém consegue pará-la. Era uma tarde nublada, quando Elaine Myers foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. Não era comum convocarem supervisores da área de atendimento ao cliente para reuniões urgentes. Ela já estava na empresa há 6 anos. Era conhecida por seguir procedimentos com rigor, manter um sorriso profissional e, nas palavras dela, manter a ordem entre os passageiros. Mas naquele dia não houve sorriso. Apenas um convite formal, quase frio, para sentar-se em uma sala pequena, onde 2 gerentes e uma advogada a aguardavam. Elaine, precisamos encerrar seu vínculo com a companhia, disse o gerente de RH, com a voz neutra de quem já havia repetido aquela frase algumas vezes. Ela arregalou os olhos. Como assim? Eu nem sabia que havia uma avaliação em andamento. A advogada interveio com um documento em mãos. O desligamento ocorrerá sem justa causa. Haverá indenização conforme contrato. A empresa decidiu seguir em outra direção. Pedimos que não comente o caso com outros colaboradores. Ela hesitou. Isso tem a ver com aquele passageiro, o da primeira classe? Os 3 permaneceram em silêncio. Não confirmaram. Não negaram. Elaine entendeu na hora. Saiu da sala com um nó no estômago, a cabeça fervendo. Naquela semana tudo havia mudado. Comentários sussurrados, reuniões estranhas entre diretores, movimentações esquisitas no sistema. Ela soube que o segurança também havia sido chamado. Jared Thompson trabalhava na segurança do aeroporto há quase 10 anos. Era rígido, direto, sempre desconfiado de qualquer comportamento suspeito, um termo que usava com frequência, mas raramente sabia explicar o que significava. Após o episódio com Victor, foi orientado a se manter longe de interações com passageiros de classe executiva. 2 semanas depois, foi removido da escala de voo e enviado para o setor de cargas. Não reclamou, mas sabia. Estava sendo colocado de lado, até que um dia, ao tentar bater ponto, seu crachá não funcionou. Chamado ao departamento pessoal, ouviu quase a mesma frase que Elaine. Estamos reformulando setores. Sua conduta foi analisada. A empresa agradece pelos serviços prestados. Jared tentou argumentar. Disse que apenas cumpria ordens, que não tinha feito nada demais. Mas não houve retorno. Não houve resposta, apenas um aperto de mão e o aviso. Evite comentar o ocorrido com a imprensa ou colegas. Faz parte do acordo de desligamento. Os 2 saíram em silêncio. De tempos diferentes, funções diferentes, mas vítimas da mesma política não dita. Quando o dano se torna grande demais, alguém tem que pagar a conta. Enquanto isso, na sede administrativa da companhia, os diretores buscavam entender como conter a sangria. Os analistas haviam identificado que o impacto financeiro sofrido tinha origem direta em um fundo que rompeu laços com a empresa dias após o incidente interno. Mas não tinham certeza de quem estava por trás. O nome de Victor Harrow não aparecia em lugar nenhum.
Nenhum comunicado, nenhuma reclamação, nenhuma ação judicial, nem mesmo uma carta. E isso era o mais assustador, porque quando não há grito, não há resposta. E quando não há resposta, não há controle. Victor, por outro lado, seguia com a vida. Continuava lendo, investindo, liderando sua equipe com sobriedade e foco. Não mencionava o ocorrido nem com os colegas mais próximos. Para ele, a justiça já tinha sido feita. Não queria demissões, não queria desculpas públicas, não queria manchetes. Queria apenas que sentissem o que ele sentiu naquele dia. A impotência de ser ignorado, o desprezo educado, a humilhação silenciosa. E agora eles sentiam. Sentiam todos os dias ao abrir os relatórios. Sentiam ao rever as metas e perceber que não seriam atingidas. Sentiam ao ver os nomes sendo cortados da folha de pagamento, os departamentos sendo enxugados, os analistas buscando culpados que não existiam. Porque o culpado, para eles, não deixara rastros. E no mundo corporativo, nada dói mais do que um erro que não se pode identificar. 6 meses se passaram desde aquele dia. O aeroporto continuava o mesmo. As filas, os anúncios, o cheiro de café no ar, a correria de executivos, turistas e funcionários ocupava cada canto do saguão. Mas naquele fim de tarde, algo parecia diferente, pelo menos para quem reparasse com atenção. Victor Harrell passou pelas portas automáticas carregando a mesma mala de mão discreta. Vestia um terno azul marinho, camisa branca e sapatos bem polidos. A diferença era quase imperceptível. Mas estava ali. Não era mais o homem que entrou como passageiro desacreditado. Era alguém que agora carregava consigo não apenas uma presença, mas uma história. Caminhou até o balcão de check-in da primeira classe. Dessa vez, ninguém perguntou se ele estava na fila certa. A atendente olhou para ele, sorriu de forma genuína e disse: "Boa tarde, senhor. Posso ver seu bilhete?" Victor entregou o celular. Ela escaneou rapidamente. "Tudo certo. O senhor será um dos primeiros a embarcar. Obrigada por voar conosco." Ele apenas assentiu. Nada mais. Enquanto caminhava em direção ao controle de segurança, 2 funcionários se aproximaram discretamente, reconhecendo o nome no sistema. "Boa noite, senhor Harrell. Podemos acompanhá-lo até a sala VIP?" Victor não respondeu de imediato. Avaliou os rostos, jovens, nervosos, cuidadosos, provavelmente treinados após o episódio que ninguém ousava comentar em voz alta. Mas ele sabia. Eles sabiam. E isso era o suficiente. "Obrigado. Eu sei o caminho", respondeu com gentileza. Entrou na sala VIP. Foi recebido com educação, mas sem exageros. Nenhum luxo a mais, nenhuma bajulação. Apenas respeito. O tipo de respeito que ele sempre mereceu, mas que só veio depois da dor, depois da lição silenciosa. Sentou-se perto da janela. Pediu um café. Pegou um livro da bolsa e leu por alguns minutos. Estava tranquilo, em paz. Pouco antes do embarque, um funcionário da companhia apareceu ao seu lado. Vestia terno escuro, crachá no peito. Era um supervisor, possivelmente alguém da nova gestão, de atendimento a clientes VIP. "Senhor Harrell, é um prazer tê-lo de volta." O comandante pediu que o acompanhasse pessoalmente até a aeronave, se o senhor permitir. Victor levantou o olhar. Era um gesto incomum, mas não ofensivo. Uma tentativa sutil de dizer: "Aprendemos e estamos tentando fazer melhor." "Claro", disse, levantando-se. Foi conduzido pelo corredor preferencial. Assim que chegou à porta da aeronave, o comandante em pessoa estava à espera. Um homem grisalho, de olhos atentos e postura firme. "Sr. Harrell, seja muito bem-vindo a bordo." "Agradeço", respondeu Victor, com um leve aceno de cabeça. Entrou no avião, acomodou-se em seu assento na primeira classe. Confortável, como sempre foi o seu lugar. A comissária se aproximou e ofereceu água ou espumante. Ele aceitou a água. A aeronave começou a se preparar para a decolagem. E enquanto os outros passageiros ajustavam cintos e desligavam celulares,
Victor encostou-se ao assento e olhou para fora da janela. O mesmo aeroporto, a mesma companhia, o mesmo ambiente. Mas ele não era mais o mesmo, não porque tinha mais poder, mas porque havia escolhido não devolver o mal com gritos, nem com escândalos. Sua resposta foi a mais poderosa que alguém pode dar: dignidade, inteligência e frieza estratégica. Do lado de fora, as luzes da pista decolavam junto com o avião. E dentro de si, Victor sabia que, às vezes, o melhor grito é o silêncio, e a melhor vingança é ser impossível de ignorar. O voo transcorreu tranquilo, nenhuma turbulência, nem no céu, nem dentro de Victor. Ele já havia atravessado tempestades muito maiores, não nas nuvens, mas na vida. E agora, ali, sentado em sua poltrona na primeira classe, com os olhos fechados e o coração em paz, ele sentia que não precisava mais lutar por espaço. Ele já o havia conquistado. Ao pousar, agradeceu à comissária, caminhou calmamente pelo terminal e saiu como chegou, em silêncio, sem jornalistas, sem flashes, sem postagens nas redes sociais. Apenas passos firmes de alguém que sabia exatamente quem era. Naquela semana, enquanto a companhia aérea ainda tentava se reorganizar financeiramente, novos treinamentos foram implementados. Treinamentos de diversidade, atendimento, empatia. Ninguém mencionava o caso abertamente, mas todos sabiam o motivo. Os funcionários comentavam em sussurros sobre aquele passageiro que, sem gritar, sem processar, desmontou a estrutura por dentro, apenas com uma ligação. Mas Victor não precisava saber disso. Ele não agia esperando reconhecimento. Sua justiça não precisava de palco. Meses depois, durante um jantar entre executivos de grandes fundos, alguém comentou sobre o caso da companhia aérea. Dizem que foi um fundo que tirou bilhões de uma só vez, disse um deles. Mas ninguém sabe por quê. Victor, presente à mesa, ouviu em silêncio. Bebeu um gole de vinho. Não sorriu. Não se defendeu. Nem sequer confirmou. Outro executivo mais novo comentou. Seja quem for, agiu com precisão. Derrubou um gigante sem fazer barulho. Victor apenas respondeu. Às vezes, a lição mais difícil é aquela que ninguém vê acontecendo, mas que muda tudo. E seguiu jantando, como se nada tivesse sido dito. Naquela noite, ao chegar em casa, Victor abriu seu caderno pessoal. Escreveu uma única frase na última página. Não preciso ser visto para ser respeitado. Só preciso ser lembrado da maneira certa. Fechou o caderno, desligou o abajur e dormiu tranquilo. A companhia aérea nunca mais se recuperou totalmente. Mudou de marca, passou por fusões. Mas internamente o nome Victor Harrell ficou marcado. Não nos documentos, não nos processos, mas na memória daqueles que entenderam tarde demais que respeito não se exige de quem tem menos, se conquista diante de quem tem mais. E, para quem viu toda essa história de fora, talvez pareça que nada aconteceu. Afinal, não saiu no noticiário, ninguém foi preso, não houve manchetes, mas quem prestou atenção entendeu. Porque às vezes o silêncio fala mais alto que qualquer justiça barulhenta. E a verdadeira vitória é aquela que vem sem precisar vencer no grito. O que você faria se passasse por uma injustiça assim? Comenta aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão te emocionar e te fazer refletir.